irmãos aqui presentes na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e Tupanciretã, e aos irmãos também que estão nos acompanhando pela live do Facebook. Se não me falha a memória, na minha última exposição, eu comentei sobre todas as atividades referentes à nossa casa espírita. Então me surgiu a ideia da necessidade de esmiuçar um pouquinho mais cada atividade que é exercida na nossa casa. Eu escolhi para começar a falar hoje sobre o ensino sistematizado da doutrina espírita. Nós chamamos carinhosamente de ESD. Eu considero esse ensino a porta de entrada principal para a execução de várias outras atividades na casa. Então, uma exposição doutrinária, uma sessão de passes, um atendimento fraterno e tantas outras atividades que a gente exerce dentro da nossa casa, elas têm como princípio o estudo da doutrina, que é realizado no ESD. Mas aí vem a pergunta: o porquê estudar se antigamente não existia o estudo? E aí eu devolvo a pergunta. Antigamente eu lembro muito bem, né, que tinha um tio meu que tinha o colegial. Ele tem o colegial. Era um título de grandeza praticamente ter o colegial. Logo depois eu me recordo que eu terminei o primeiro grau, que a gente chamava na época, e a minha mãe sempre me disse: se tu quer ser alguém na vida, tu tem que fazer datilografia. A datilografia era uma coisa extremamente importante. Hoje já não é mais. Muitos de vocês nem conhecem ou conheceram uma máquina de escrever. O que eu quero dizer com esses exemplos? É que as coisas mudam, os tempos são outros, e existe a necessidade de nos adaptarmos a esses novos tempos. Então, meus queridos irmãos, com essa necessidade de adaptação, eu dou um segundo exemplo para vocês. No início, logo lá no início, antes da decodificação da doutrina, houve casos como os das irmãs Fox, em que elas começaram a se comunicar com os espíritos através de batidas. Então, elas faziam a pergunta para os espíritos e os espíritos, toque, respondiam com batidas se sim ou se não. Mais adiante, Kardec, na decodificação da doutrina, também frequentou muitas sessões de mesas girantes. Então, era da mesma forma: as pessoas, os médiuns, faziam perguntas e os espíritos respondiam conforme o posicionamento da mesa que girava. Hoje a gente já não vê mais isso, a gente já não vê mais tantas manifestações físicas, justamente pelo que eu falei anteriormente, pela evolução dos tempos. Não existe mais a necessidade de uma comprovação do Espiritismo. E para que estudar, se a gente já sabe por quê? Agora a gente tem que saber o para quê. É para o nosso crescimento intelectual. Nós temos dois tipos de evolução que a gente considera dentro da doutrina, que é a evolução moral e a evolução intelectual. A evolução moral é aquela evolução do amor. Muitas vezes eu cito para vocês que a gente normalmente começa a frequentar uma casa espírita pela dor. Tem duas formas de procurar o espiritismo: ou pelo amor ou pela dor. Normalmente, a primeira ou as primeiras vindas, elas são pela dor, e é normal isso. Mas depois a gente se sente bem, começa a ver que aquilo ali que estão falando faz sentido. Muitas vezes a gente senta aqui e parece que a palestra é só para nós, que não tem mais ninguém. Estão falando diretamente para a gente. E a gente desenvolve o amor. Mas o amor só não basta. Não basta só o amor, só a caridade. A gente tem que ter um conhecimento intelectual. O amor está aqui, o intelectual está aqui.
para nós conseguirmos chegar ao mesmo nível, a gente precisa do estudo, precisa do conhecimento para nos melhorarmos. Então a gente precisa desse conhecimento, desse crescimento intelectual. Pois muito bem. Aí vem aquela famosa frase: ah, mas eu tenho medo de estudar e começar a enxergar coisas, e começar a ouvir coisas. Quase todo mundo fala isso, né? A gente já está habituado a ouvir muitas vezes isso. E é exatamente o inverso. A gente estuda para educar a nossa mediunidade a ponto de que ela se manifeste apenas no local devido que ela se manifestar, que é na casa espírita. Eu já usei algumas vezes um exemplo, mas eu acho ele bem oportuno, que é o do médico. Vamos imaginar que a gente está doente. Se nós estamos doentes às 3 da manhã e bate aquela necessidade de socorro e de ajuda, onde é que a gente vai pedir socorro? A doença do corpo físico. Nós não vamos na casa do doutor fulano tocar campainha às 3 da manhã. E caso ele nos atenda, que é muito difícil, ele vai dizer: olha, meu filho, eu aqui na minha casa não posso te auxiliar, eu não tenho os equipamentos. Se é muito urgente, procura o plantão, o doutor fulano vai estar lá. Se não é tão urgente, volta amanhã no consultório que eu vou conseguir te atender. A manifestação da mediunidade, depois de educada, ela é da mesma forma. Se tem um espírito necessitado que vai buscar a ajuda do médium, o médium tem que estar preparado para proceder conforme o médium. Dizer: irmão, aqui não é o lugar, e nem a hora e nem o momento de eu te auxiliar. Porém, nós temos a casa espírita, que é preparada para isso, lá vão estar os médiuns e os auxiliares espirituais para proceder com a ajuda para ti. Então, por isso que a gente precisa estudar, para aprender a educar a nossa mediunidade a ponto de que ela se manifeste apenas no local devido, que é a casa espírita. E não se assustem, é normal a gente ter medo do desconhecido. E é justamente a gente estuda para tornar aquele desconhecido o nosso aliado, termos a informação do nosso lado. E aí as coisas se tornam naturais. Eu vou ler uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre esses pontos, sobre o estudo da doutrina espírita. Acrescentamos que o estudo da doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não podemos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente, ter visto tudo. Então, o objetivo do estudo, além do conhecimento acerca do Espiritismo, é de nos conhecermos a nós mesmos. É a tão chamada reforma íntima. O estudo nos auxilia demasiadamente na nossa reforma íntima. E esse estudo, ele é constante. Acho que está o Cacau aqui, que é da minha turma. Nós começamos, né, Cacau, há 7 anos a nossa jornada aqui estudando. Temos outros colegas que até hoje permanecem. E a gente sempre, no final de cada ano, se perguntava, né, como vai ser o próximo? O que vem? O que nos aguarda? E os anos vão passando e a gente vai estudando, e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pouco a gente sabe. Por isso que a busca é constante. A gente sempre brinca na nossa turma com a Vera, que é uma colega nossa muito querida também, que o esposo dela está esperando até hoje a formatura. Que ela estuda e nunca se forma. Então ele está aguardando, e pelo que eu entendo, ele vai aguardar por um bom tempo. Porque o nosso estudo, ele é constante.
O aprendizado ele é diário. A parte mais interessante que eu acho da nossa doutrina enquanto estudo é que ela é espontânea. Ninguém é obrigado a nada dentro do Espiritismo. Se nós vamos em busca do conhecimento, é uma busca única e exclusivamente nossa. Ela não pode ser imposta. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. Não sei se vocês já viram uma pintura do Michelangelo, que tem Deus numa nuvem e Adão na outra nuvem. E eles estão com os dedos quase se tocando, mas não se tocam. Preste atenção que o dedo de Deus ele está estendido. E o dedo de Michelangelo não, está com a falange dobrada. Sabe por que isso? Para nós aprendermos que Deus está sempre com a mão estendida para nós. Mas a busca de encontrarmos Deus depende de nós. Nós que temos que sair e buscar. Ele não vai vir nos obrigar. Quem tem que esticar o dedo para alcançarmos Deus somos nós. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Nós que temos que buscar a nossa evolução. Mas então eu estou falando sobre estudo, eu vou falar na teoria para vocês o que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. É uma reunião de grupos que objetiva o estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, fundamentado nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. E na prática, o que será que é esse estudo? É o que eu falei lá atrás para vocês. É nós tentarmos igualar a nossa evolução moral, o nosso amor, com a nossa instrução, a nossa evolução intelectual. E a partir de que começamos a estudar, nós vamos aprendendo e aí nós vamos colocando em prática, porque de nada adianta o conhecimento sem a prática. Mas nós vamos colocando isso em prática paulatinamente, devagar, conforme nós vamos sentindo essa necessidade. Porque de nada adianta a gente construir uma casa se o alicerce ficar torto. Não adianta fazer aquela casa rápido. Então nós temos que fazer o alicerce bem firme, bem feito, e aí devagar e construindo parede por parede. O nosso estudo ele é da mesma forma. A partir de que a gente vai tendo conhecimento, né, porque o conhecimento liberta, então a partir de que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai mudando aos poucos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É tudo muito leve e muito gradual. Tudo feito na calma e no tempo de Deus e no nosso tempo. Então a gente não pode fazer uma cobrança muito grande a nós mesmos, exigindo a perfeição. Nós somos imperfeitos, nós somos humanos. Nós estamos aqui em evolução, mas nós temos vidas passadas e outras que virão. Então a gente não pode querer resolver tudo nessa, porque a gente pode se frustrar, porque a gente pode se desviar do caminho. Tem que fazer uma coisa de cada vez e a seu tempo, sem aquela cobrança excessiva da perfeição. Então, se condenar, não e nunca. Se corrigir, sim e sempre. Com isso eu quero encerrar minha palestra de hoje, agradecendo a presença de todos e pedindo que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras para receber o nosso passe. Então pedimos primeiramente a Deus, a Jesus, ao nosso anjo protetor, ao nosso anjo da guarda,
aos nossos espíritos trabalhadores da casa, ao nosso tio Iva, a avó Ana Maria, que nos derrame conforme essa chuva maravilhosa que significa a vida, a bênção no nosso coração, no nosso pensamento, pedindo, Pai, que possamos levar para os nossos lares tudo aquilo que aqui viemos buscar, agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde nossa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e tendo a certeza de que Deus, sendo bom e justo, vai nos conceder tudo aquilo que nós precisamos, conforme a nossa evolução e o nosso merecimento. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia vivido. Agradecemos e pedimos que possamos voltar aos nossos lares em paz, e que assim seja. Aqueles